para que possamos dar início a mais uma noite de trabalho. Então, primeiramente, vamos agradecer, por estarmos aqui, unidos em nome de Deus, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu a entrada deste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Já viu o Evangelho? Simone, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. E que possamos mais uma vez aprender um pouquinho mais sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre nós mesmos, sobre como viver em plenitude a nossa vida, a nossa existência, em comunhão com as vontades de Deus, nosso Criador. Aqui. No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e como subitem, caiu causas atuais das aflições. E o início do capítulo 5, eu tenho 3 passagens que estão na Bíblia, mas eu vou ler uma delas. A primeira está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E vem dizendo assim, que está lá na Bíblia, que quem tem Bíblia em casa, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui já no início vem falando das bem-aventuranças, né? Que é a felicidade que a gente pode ter mesmo diante de um sofrimento, mesmo diante de uma dificuldade. E aqui vem falando que felizes são aqueles que choram. Porque naquele tempo, quando foi dito isso, o que acontecia? Era o pensamento assim, uma pessoa é feliz, ou é rica, ou tem poder, ou tem uma vida estável, tem saúde, significa que Deus está do lado dela. E quem não tem, quer dizer que é como se Deus não estivesse com aquela pessoa. Era a antítese, né? Se eu tenho saúde, Deus está comigo. Se eu não tenho, então Deus não está comigo. É como se não houvesse uma comunhão com Deus naquele momento. E aí vem essas palavras que foram ditas, que felizes são os que choram. Vocês vejam que isso foi uma coisa muito impactante, foi muito forte. Porque apesar de se chorar, apesar de se sofrer, apesar de você ter sofrido injustiças,
de você ter passado por sofrimentos de perseguição, seja de que ordem for o sofrimento, a gente tem que se considerar feliz. Então, às vezes a gente olha para a nossa vida particular, pessoal, e cada um as suas questões, suas dificuldades, porque não existe quem não os tem, e pensa, nossa, que tristeza, que sofrimento que eu estou passando, então eu estou infeliz. E aqui vem dizer, felizes somos, mesmo com a dificuldade que a gente tem. E ainda diz, por quê? Porque vai ter o consolo, porque você vai ter, a sua justiça será feita. E porque também quem é perseguido vai também ter o reino dos céus. Então veja que Jesus tinha um poder assim de colocar um olhar diferente sobre as situações da vida, que às vezes todo mundo se fechava num pensamento só. E aquilo virava uma verdade. Jesus vem e diz o contrário. Então, a gente tem que repensar os valores que nós temos na nossa vida. E pensar se essas dificuldades foram plantadas por nós mesmos, agora, nesta vida, nessa existência, ou se nós estávamos, digamos assim, fazendo coisas em outras existências que na verdade estão refletindo o sofrimento no agora. Porque nada é acaso, não existe acaso, existe justiça. E a gente tem que pensar da seguinte forma: quando eu faço um mal, é como se eu lançasse um bumerangue, né? Eu estou aqui e jogo um bumerangue, que é a minha maldade. Ela foi, ela partiu de mim e o bumerangue vai e ele volta. Se eu fizer um bem, é um bumerangue também. Eu lanço e ele volta. Então veja o que é a gente fazer o bem, veja o que a gente faz o mal. Não é Deus castigando, não é Deus sendo aquele Deus do Velho Testamento que vai, pune e é severo e age com ódio, com raiva. Não, são as nossas sementes lançadas. Se eu lanço sementes do bem, eu vou colher frutos bons. Se eu lanço sementes ruins, vou colher frutos ruins. Ai daquele que às vezes sai por aí, né, semeando discórdia, vai colher o quê? É a mesma coisa que a gente diz. Como irei semear, né, sementes de giló e vou colher aí, sei lá, uvas? Não tem lógica. A natureza explica. A natureza tem a razão. Então, tudo que eu faço ricocheteia, ou seja, jogo, atinge algo, mas volta para mim. Isso é um fato que, se você observar na sua vida, você vai perceber. E se olhar as outras existências pretéritas, que é melhor a gente nem ver o que a gente fez de errado, a gente vai descobrir que cada coisinha está no seu lugar. E cada coisa é merecimento. Seja frutos bons ou frutos amargos que a gente esteja colhendo, né? Passado esse comentário, vamos para o item que caiu hoje, né? Que é sobre causas atuais das aflições. Então, se a gente for ler esse item, a gente vai ver que existem dois tipos de aflição que a gente passa. As causas atuais e as causas que não são de agora, atuais, são causas pretéritas, causas que nós plantamos em outras épocas da nossa existência e da qual a gente não lembra. Mas a gente não lembra, mas se comprometeu a quitar o débito. Nós não estamos tão inocentes assim. Antes da gente renascer, a gente tinha consciência das coisas que iríamos enfrentar. Já as causas atuais, talvez a gente esteja semeando agora e colhendo agora mesmo, né? Ou seja, basta prestar atenção que a gente vê a atitude que a gente teve e a consequência. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa?
quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos. Então, são sentimentos que nos acompanham, que não vêm apenas dessa existência, são, digamos assim, os defeitos que já vêm acompanhando a nossa existência por várias encarnações. Orgulho, vaidade, a vontade às vezes de ficar rico, a vontade de ter uma pessoa do seu lado a qualquer preço, a vontade de ser a pessoa do poder. E aí a pessoa vai conduzindo a sua vida às vezes por estradas assim muito tortuosas. Se eu quero ter uma pessoa na minha vida a qualquer preço, eu vou encontrar muita gente ruim pelo meio do caminho, porque me cega a visão. Se eu quero conseguir um cargo maior onde eu trabalho, eu estou disposta a fazer qualquer coisa, eu vou pisar em muita gente, eu vou maltratar, eu vou fazer tudo o que eu puder para poder destruir aquilo que tiver na minha frente que me presta. Se eu quero crescer na vida a qualquer custo, então eu vou apostar meu dinheiro em coisas cegas da vida e vou levar a prejuízo, todo mundo vai olhar para mim, coitadinha desse mundo. Postou o dinheiro dela em coisas fúteis, foi enganada. Mas será que dentro de mim não existia uma voz que advertia? Não vá por este caminho, as coisas não são assim. Você não tem que passar por cima das pessoas. Dinheiro que é válido não é aquele que você consegue de maneira, digamos assim, tão fácil, né? Se colocando na mão de terceiros. Então, veja que a gente semeia. Tem dentro de nós a voz da consciência. Fora contar o nosso anjo de guarda que fica ali no seu ouvido e só, não faça, não faça. Mas a gente é teimoso, a gente fala, eu vou por esse caminho porque eu quero a minha oportunidade. Se a gente estiver atento, tantos são os chamados para a gente não fazer daquela forma. E a gente insiste. A gente fala assim, se eu tivesse seguido minha intuição. Exatamente. A intuição é a aquela intuição voz interior, né? A voz interior é o nosso anjo de guarda também, mas às vezes fica aquele duelo dentro de nós, né? A minha verdade, o meu orgulho, a minha pressa de passar, né, rápido por aquelas situações e alcançar logo o meu objetivo, talvez por meios que não fossem da melhor forma possível. E aí a gente vai criando embaraços para a nossa própria vida. Né? E aí a gente vai colocar a culpa em terceiros. Porque o outro não me deu valor. Porque agora todo mundo me despreza. Agora que eu perdi muito dinheiro, a culpa é do outro. Só havia oportunidade. Eu estava buscando a oportunidade de cair. E aí vem essa consequência da queda. Né? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que dissensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderações e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda hora? Então, é aquela situação. Eu posso evitar uma briga, eu posso evitar, às vezes, um acidente. Mas eu vivo, às vezes, bêbado, eu vivo de maneira inconsequente, eu faço o que não devia. E aí vem o preço daquilo que eu estou me propondo, onde eu estou me jogando. E aí eu vou dizer que a culpa é de Deus, que a culpa é do outro, não é? Isso é um chamado para a gente refletir o que acontece na minha vida e se realmente eu não mereci ou se eu não procurei com as minhas próprias pernas, com a minha própria inteligência, com as minhas próprias mãos, com os meus próprios pensamentos, cavar aquela situação que eu estou vivendo naquele momento. Se não foi fruto da minha vaidade, se não foi fruto da minha vontade de vencer rápido aquilo que eu tenho como destino dentro de mim, que eu tenho certeza que aquilo é para mim, então eu vou buscar a qualquer custo. Né? E aqui vem falando sobre os pais, ou seja, pai e mãe, né? Quantos pais infelizes com os filhos
por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Então, um pai ou uma mãe recebe uma criança ali, né, na sua família, e vai criando, às vezes, a criança, uma criança que você já vê que ela já tem um egoísmo dentro dela, ela não gosta de repetir nada para ela. Ou vê que aquela criança é uma criança irritadiça, nervosa, estressada, que age tudo sempre com a violência. A obrigação de um pai, de uma mãe, quando vê um defeito, não seria um defeito, né? A gente tem ali os nossos desvios ali, é corrigir, é orientar. Porque como que vai ser essa criança no futuro se eu não combater, se eu não procurar corrigir, se eu não tentar mostrar o caminho reto? Ela vai continuar achando que aquilo é certo. E mais tarde, como vai ser essa criança já se tornando um homem, uma mulher, em relação aos pais idosos? Será que nessa hora ela vai ter refletido e mudado o jeito de ser? Às vezes, pai e mãe vai ensinar ali naquele momento e acha que não está dando resultado. Mas de repente, né, de repente se transforma, de repente cai a ficha. Uma hora o ser vai pensar assim, poxa, nossa, meus pais me ensinaram de outra forma, eu não devo me comportar dessa maneira. E aí muda de situação, muda o jeito de ser. E aí você vai ter o mérito daquilo, enquanto pai, mãe, enquanto aquele que ele é. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência e remontem passo a passo a fonte dos males que os aflige e verão se na maioria das vezes não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Então, cada um aí, né? Ninguém aqui eu acho que deixa de ter problema na vida. Pare, pensa um pouquinho no seu problema ali e reflete. Será que realmente o que eu estou passando agora eu não fiz ou deixei de fazer alguma coisa que me levou a este caminho? Será que a culpa era de todo mundo menos tu? Será que realmente a culpa é de Deus, do universo, da sorte, do acaso? Ou será que você que foi realmente cultivando esse caminho para chegar no caminho que está? A gente é que faz o caminho da gente. E muitas das vezes é o jeito que a gente leva a vida, pensa, é que a gente atrai essa situação para nós. Né? É uma lei de atração também. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, ou seja, das próprias infelicidades. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte e a providência, ou seja, ao invés de se tornar humilde diante daquele sofrimento que está passando e reconhecer a sua culpa, né? Que se não é de agora, é de outra encarnação, prefere dizer que a culpa é de Deus, ou seja, da providência, ou a culpa é da sorte, ou ainda dizer, né, que é uma estrela, que não estava com sorte, que foi fruto da imprevidência das coisas. Gente, não é assim. Né? Nada vem no nosso caminho sem a gente ter merecido, senão nós teríamos que dizer assim, Deus, que nos criou, Ele é injusto. E se tem uma coisa que Deus não é, é injusto. Ele é justíssimo, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é bom e ainda bem que Ele é misericordioso. Porque se tudo que a gente fizesse de errado, a gente recebesse na mesma força que a gente jogou, a gente nem daria conta. Ele deixa a gente pagar assim, só as prestações, né? A gente parcela.
Por isso aí a gente vai pagando suas prestações e acha que as prestações ainda estão muito caras. Então, a gente sabe ser grato. Seja lá o sofrimento que estiver passando, pensa assim, meu Deus, eu sei que eu mereço. Já começa por aí, porque a gente merece. Eu sei que eu mereço. Tá pesado, me ajuda. Me ajuda a consertar tudo que eu fiz e que eu não me revolte. Faça isso. Vocês vão ver que uma multidão de espíritos do bem vem a correr, porque você agiu com humildade. Já saiu da arrogância, já saiu da acusação de você ter a pretensão de apontar dedo para Deus e dizer que a culpa é dele. Né? A culpa é sempre nossa. Sempre. Não é o caso. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida, ou seja, quase todos os males que acontecem são dessa existência mesmo. Às vezes a gente vem aqui para quitar, sei lá, 5, 6 errinhos ali básicos, e a gente vem aqui e fora os 5, 6 que a gente já estava previsto, a gente arranja um tumulto de coisas para a gente se endividar. Então que a gente saiba refletir se é dessa vida ou se é de outra. Mas a maioria é dessa mesmo, porque a gente precisava estar passando, né? E a gente está escolhendo passar. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, gente, parabéns para aqueles que aqui estão buscando conhecimento, né? Sempre vieram aí pedir umas coisinhas também, né? Listas, né? De fé, provavelmente cada um aqui no seu desejo íntimo, né? Melhoria e tal. Mas já está buscando conhecimento. Com o conhecimento você busca a evolução moral, a sua transformação de caráter e de atitude, né? Pensando que Deus está olhando assim, devagarzinho, cada momento do seu dia, o tempo todo te olhando, vendo o que você está fazendo. Então você reflete se tudo que você está fazendo está de acordo com o que Deus realmente gostaria que você estivesse fazendo. E aí a gente começa a transformar, né? As nossas más índoles, nossos erros em coisas boas. Né? E aí a gente vai se transformar moralmente. E aí nós teremos coisas melhores. E aí as dificuldades da vida vão se tornando mais leves. Porque Deus não nos quer sofrendo. Ele está ali do nosso lado, diante de todas as dificuldades da vida. Por mais que a gente esteja fazendo por merecer cada pedra do nosso caminho. Acabou esse item 4. Quem quiser perguntar, comentar, discordar, acrescentar. A Simone, como sempre, né, perfeita, maravilhosa na sua explanação, mas ela dá umas deixas muito bacanas, né? Com relação, né, estamos aqui também buscando conhecimento. Mas por que buscamos e precisamos buscar o conhecimento? Ele é o suficiente? Apenas o conhecimento é suficiente? Por que nós devemos buscar o conhecimento? Porque através do conhecimento nós alimentamos a nossa consciência. Lembra, a gente tem falado muito aqui, a nossa consciência no agir, no fazer, no falar, no atuar, ela é muito importante. Até eu brinco, aquela musiquinha, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não vamos nessa música não, principalmente na atualidade. Nós precisamos estar em oração, se possível estar consciente 18 horas, 16 horas por dia, enquanto a gente estiver desperto, né? Por que nós precisamos alimentar a nossa consciência? Vem vindo. Porque a nossa consciência alimenta duas partes importantíssimas do dia a dia. O que? A nossa emoção e a nossa razão. Olha que bacana. Então nós temos a consciência aqui no patamar superior e temos igual aqui embaixo razão e emoção.
como nós devemos decidir? Equilibrando as duas, nem sobrepujando a emoção, que vai nos levar para a ilusão, e nem sobrepujando a razão, que vai nos levar ao fanatismo. Olha que bacana. Então, por isso, essas operações, né, que a gente chama de operações filosóficas. Então, vê como que é interligado a nossa consciência, a nossa razão, a nossa emoção. E outra deixa que a Simone maravilhosamente, né, nos proporciona é com relação ao querer, as nossas vontades. Porque se a gente desequilibrar o nosso querer, a nossa vontade, nós vamos sim, nessa vida, já ter as pagas. Então nós precisamos, né, submeter os nossos desejos, olha que bacana, e vencer nossas paixões. Ou seja, nós temos que nos empoderar de quem? De nós. Quem tem que me comandar? A religião? O partido? A sociedade? A moda? Ah não, tá fora da moda, eu vou... Né? É até bacana a gente acompanhar a moda, mas nós temos que ter o nosso critério pessoal. O nosso critério. E quando ela falou, né, expôs muito bem com relação à justiça, né, na própria lição do mestre, nós vemos lá que ele faz referência 2 vezes à justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, olha o verbo, porque serão saciados. Então quem tem sede de justiça, no futuro, né, trabalhe para que a justiça seja feita, né? E você depois terá uma grande recompensa por isso. Mas nós temos que fazer pensando na recompensa? Jesus ensina assim? Não, nós temos que fazer por nós, através do comando da nossa consciência, equilibrando a nossa razão e a nossa emoção. Então é por nós que nós precisamos buscar isso, né? Então é muito fantástico, né? E a outra assertiva da justiça, olha, aquele que morre, olha a flexão verbal, por amor à justiça, dele já é o reino dos céus. Olha que bacana. Às vezes são detalhes que, se a gente lê o evangelho sozinho, nos escapa. Por isso que nós estudamos sistematicamente aqui, né, Tia Kelly? Na segunda, na sexta e no sábado, né? Então, olha que bacana, né? Então, que a gente possa compreender, né, dos nossos problemas, das nossas dificuldades que tem causa agora na nossa própria vida. E para isso nós precisamos o quê? Nos conhecer, buscar a nossa capacidade pessoal, né? E o que nós fazemos aqui no centro? Qual é o nosso estudo? Nós não podemos depender, eu sou muito franco nisso, nós não podemos depender da palavra da Simone, da minha explicação, do pastor, do padre, do rabino, do sheik. Nós temos que começar a pensarmos por nós, através do quê? Através do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro a nos ensinar a chamar Deus de Pai. Olha, quantos avatares tivemos antes de Jesus? Quem falou assim, né? Como devemos orar, mestre? Quando orares, deveis orar desta forma: Pai Nosso. Olha, Pai Nosso. Nós somos a grande família da humanidade terrena. E esse é o caminho que nós devemos começar a trilhar, né? Então é isso, que Jesus nos abençoe, que Ele abrande os nossos corações,
que Ele proteja as nossas famílias, né? Que Ele cure as doenças, que Ele alivie sim as nossas dores, porque como lembrou a Simone, Deus nos trouxe até aqui para que sejamos felizes, né? E quanto mais a gente conseguir, né, abraçar a humanidade terrena, né, e do fundo do coração se sentir como uma família única, né, mais nós estaremos perto desta felicidade ensinada por Jesus, né? E agora vamos para a segunda parte. E o que viemos aqui buscar, né? Vamos pedir. Ah, mas eu não peço porque Deus já sabe o que eu preciso. Mas eu preciso partir de mim. Eu preciso testar a minha humildade, né? Eu preciso me colocar de joelhos, sim, diante do Criador, né? E pedir. Como um dia, né, chorando às vezes, né, eu punha a cabeça lá ajoelhado nos colos da minha mãe, quando estava com muita dor, né? Eu tinha muita dor de cabeça, né? E ali ela, vou fazer uma oração, meu filho. Olha que gostoso, sabe? A gente lembrar isso, a gente promover, né? Essa ligação, esse estreitamento. E cada vez mais dentro do respeito e da verdadeira amizade. Então vamos para a segunda parte, né? Também, né, Theo, se a gente não considerar Deus como nosso Pai, como que a gente vai querer um lugar lá no céu, como todo mundo fala, Sim. ao lado do Pai, se você não considera Ele aqui na terra como Pai? Você não segue os preceitos que Ele deixou nas Escrituras Sagradas. Muito bem lembrado. Então a gente tem que mudar os conceitos da gente e procurar sempre estar comunicando com o Pai. Mesmo que a gente pense, ó, Ele não vai me ouvir, mas eu vou falar a si mesmo. Vou pedir a si mesmo. Eu vou agradecer a si mesmo. Entendeu? Porque nós fomos feitos para ser a semelhança de Deus. E Deus deixou para nós sejais perfeitos, sejais santos, pois eu sou santo. Mas se nós não procurar um pouquinho de santidade na vida nossa, enquanto nós estamos aqui, e temos tempo de procurar, depois que a gente morrer e sair desse plano do outro, não vai adiantar nós querer procurar outra coisa não. Né? A verdade seja dita, porque às vezes muitos procuram o caminho, mas aonde o caminho está apontando na direção errada. O caminho que todos têm que procurar é o caminho que está lá nas Escrituras Sagradas, que Jesus deixou para nós. Que assim seja. Então nós vamos passar para a leitura do livro SOS. Sempre, né? Depressão. Senhor Jesus, perdoa a vós, pois que me sinto deprimido e sem condição de lidar com esse tipo de emoção. Peço instrução de como agir. Jesus, preciso conseguir o controle dos meus sentimentos e emoções. Sei que diante de sua insatisfação com alguém na vida, ou descontentamento com algum fato desagradável, não se deve cultivar as mágoas ou tristezas no interior, porque as mágoas e tristezas são um passo para a doença. O melhor é aprender a expressar e a falar o sentimento para alguém. Ao falar com alguém, podereis me esclarecer e me aliviar e saberei melhor lidar com o sentimento que sinto. Senhor Jesus, penso, nenhum amigo é melhor do que vós, para me ouvir e me auxiliar. Cada dor é portadora de uma mensagem espiritual e está sempre nos alertando para mudarmos o rumo dos pensamentos. Vós sois a verdade, a luz do amor
preciso para me auto-iluminar. Por isso, ajude-me, Jesus, meu amigo, pois só assim poderei me restabelecer interiormente. Obrigado, Senhor. Que assim seja.